Pessoal, vamos continuar aqui a nossa primeira aula, certo? Falamos há pouco sobre a estrutura da placa. Agora eu quero falar um pouco dos componentes, certo? Como os componentes são montados em cima da placa, né? O tipo de tecnologia e os principais componentes, né? Os componentes que eu vou falar vai ser o capacitor, o diodo e a bobina. São os componentes que dão mais defeitos na placa, certo? Nesse primeiro nível, é importante que nós venhamos a entender como eles estão colocados na placa, como é que eles estão ligados entre si, certo? A primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que a placa, ela tem componentes em série positiva, né? Estão ligados só na linha positiva do componente. Tem um componentes em série negativa, que estão ligados na linha negativa da placa. E temos componentes em paralelo, que está com um lado negativo e um lado no positivo da placa. Eu posso fazer esses dois tipos de teste na placa, certo? Para identificar o componente. Primeiro eu posso fazer o teste em série, posso fazer também um teste em paralelo, mas vamos começar pelo teste em paralelo, que é o mais comum, né? É onde eu vou detectar o curto na placa, né? Placa com consumos, certo? Com alterações. Então, para mim fazer esse teste, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar uma ponta de prova na estrutura da placa, na parte negativa da placa, certo? Sempre o nosso ponto de referência vai ser o negativo, não é o positivo, certo, pessoal? É o negativo. Então eu posiciono a ponta de prova em qualquer ponto da placa, não preciso considerar a polaridade, tanto faz. Vou usar a escala de continuidade, certo? E vamos aqui identificar os principais componentes, né? Capacitor, bobina e diodo. Primeiro vamos identificar aqui a estrutura da placa, né? Os componentes dela. Como os componentes estão montados, que tipo de solda é, que tipo de tecnologia. Eu tenho aqui o CI, que são esses componentes pretos, certo? Onde em volta deles tem vários componentes. Aqui o CI, certo? Tem aqui CI aqui. Vou dar uma dica para vocês aqui, porque algumas placas elas saem blindagem, certo? Como é que eu sei que a blindagem sai? Ó, por exemplo, eu posso pegar aqui uma lupa, né? Eu trabalho bastante com uma lupazinha para me ver se a blindagem sai ou não. Mas a dica que eu dou para vocês é que quando eu tenho dois pontinhos aqui na blindagem, ó, esses dois pontinhos aqui, é que a blindagem sai, ó. Aqui, ó, toca aqui, ó. Vendo, ó? Com muito cuidado, né? Só com a pontinha da pinça, sem colocar... Posso levantar, ela sai, ó, certo? Outra aqui, ó. Volta aqui de lado. Vejo aqui, ó, a pontinha aqui. Aqui. Ok? A maioria do Samsung, todas as blindagens saem. Certo? Agora o LG e o Motorola, alguns não saem, né? Fica melhor para a gente fazer uma melhor análise. Ok? Deixa eu pegar aqui a placa do LG. Ó, se eu pegar aqui o LG, se eu botar aqui de lado, você vê que não... Aqui de lado, ó, é uma blindagem só, não tem nenhum pontozinho para me enganchar a pinça, ó, para levantar, ó, tá vendo, ó? Então essa aqui ela vai ter que sair com o calor mesmo. Então continuando aqui, pessoal, ó, vou fazer aqui, começar pelo teste em paralelo, que é um dos testes mais importantes, é onde realmente mata a placa fica em curto, não liga, fica consumindo, certo? Melhorar aqui o zoom. Temos aqui componentes CI, certo? O CI sempre é um componente BGA, onde eu não vejo a solda,
Eu vou deixar a descrição aqui dessa referência, né? Desse tipo de soldagem, de tecnologia de soldagem desse componente na placa. É a tecnologia BGA, onde eu não vejo a solda, certo? Eu tenho outra tecnologia que é a tecnologia SMD, é onde eu vejo a solda nas laterais, certo? Então, se eu vejo a solda nas laterais, SMD. Se eu não vejo solda, BGA. Estou vendo aqui a solda, SMD, 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 BGA, BGA, que memória, processador, memória, não vejo a solda, ó. Desses dois componentes aqui, não vejo a solda. BGA, SMD, eu vejo a solda, certo? Esses componentes, os CIs, eles fazem a função digital, certo? E os componentes semicondutores são esses componentes que eu vejo a solda, certo? Faz a parte analógica. Você vê, ó, que esse componente aqui está totalmente circulado por componentes, ele faz a proteção desse CI, certo? Bem como aqui, bem como esse daqui faz a proteção desse. Esse daqui, ó, esses componentes faz a proteção desse CI, ok? Então vamos para a primeira análise. A análise aqui em paralelo, para a gente identificar o curto. A posição de uma ponta de prova fica no massa, certo? Ponta de prova aqui no massa. Posso botar em qualquer parte metálica. E vou identificar aqui os componentes, ó. Vamos identificar aqui primeiro. Lembrando que a parte negativa sempre é a blindagem. Então a referência na análise em paralelo ou análise de curto-circuito é uma ponta de prova no massa. Não bipou. Então se ele não bipou em relação ao massa, então é porque esse componente é positivo, certo? Esse outro aqui, ó, bipou um lado, então ele é negativo. Negativo, negativo, ó, negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Pessoal, então continuando aqui o teste em paralelo, ou teste polarizado, lembrando que ele envolve o lado positivo e o lado negativo do componente. Esse componente aqui, ó, ele não bipa, certo? Então ele é um componente positivo, porque a minha referência é o negativo, ó. Ó, bobina. Então o primeiro componente que nós estamos analisando aqui é a bobina. A bobina é um componente em série positiva, certo? Lembrando, pessoal, ó, que o meu ponto de referência é o negativo. Ó, bipa, então esse lado aqui é negativo. O outro lado, não bipa, positivo. Bipa, negativo. Não bipa, positivo. Bipa, não bipa. Esses três componentes aqui, pessoal, é o capacitor, certo? O capacitor ele é um componente polarizado. Ele tem um lado negativo e um lado positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Nós estamos vendo que essa trilha aqui ela é positiva. Ó, uma ponta de prova no massa, positiva, negativo. Trilha positiva, ela vai para a bobina, ó. Então, eu posso pegar essa dica aqui, pessoal, ó. Se liguem nessa dica. A bobina, ela sempre vai estar ligada no lado positivo do capacitor, certo? E ele é um componente de resistência baixa. Então, eu vou testar aqui o componente, ó. Ela bipa, resistência baixa. Não bipa, resistência alta. Capacitor, 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 capacitor. Capacitor não bipa, que é resistência alta. Porém, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Bobina. Bobina bipa, porque ela é resistência baixa. Certo? E eu não posso ter um componente de resistência baixa, né, com um lado negativo e outro positivo, senão ela se tornaria um curto, né? Então a bobina é ligada em série positiva, ó. Não bipa nenhum lado. Não bipa nenhum lado. Então capacitor, resistência alta, polarizado. Porém, pessoal, o capacitor ele é polarizado por causa da placa, porque quando eu soldo ele na placa, ele vai ficar soldado com um lado negativo e outro positivo. Então não importa o lado, eu posso colocar ele de qualquer lado, certo? Da mesma forma a bobina, ela não tem lado.
Então, capacitor polarizado, lado positivo, lado negativo. Bobina, componente em série positiva, lado positivo e lado positivo. Lembrando que esse tipo de teste é com a ponta de prova, sempre na blindagem. Outro componente que eu quero mostrar aqui para vocês é o diodo. O diodo, pessoal, ele é um componente que ele é polarizado de nascença, por natureza. Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ó, tem aqui a marcazinha dele, o chanfro, né? Podemos chamar de chanfro, a marcazinha, onde indica o lado positivo. Então, o lado positivo, ele vai indicar o lado positivo do componente. Então, o outro lado é o negativo. Como referência aqui, ó, uma ponta de prova no massa, na blindagem. Bipou, negativo. Do outro lado, ó, não bipa, positivo. Se eu tirar o diodo, ele tem que voltar para a placa do mesmo jeito, certo? Com a marcação para o lado positivo. Eu nunca devo colocar a marcação para o lado negativo, na placa vai ficar em curto. Podemos até observar que a massa aqui, ó, podemos observar a parte pintada de ouro, e aqui as trilhas, ó, indo para o diodo, né? Então, esse lado aqui já identificamos como negativo. Só pela análise visual dá para me identificar. Esse lado de dentro é o positivo, né? Então, também está ligado aqui um capacitor, 2 capacitores, ó. Lado positivo, então de fora, ó. Vamos seguir aqui o massa, ó. Negativo, negativo. Vamos confirmar? Uma ponta de prova no massa. Negativo, positivo. Então aqui, pessoal, são componentes ligados em paralelo, onde tem um lado negativo e outro lado positivo, certo? Ó, diodo. Sempre lembrando que o diodo ele já nasceu polarizado. Eu não posso inverter a sua posição na placa, certo? Vamos analisar esse circuito aqui, outro circuito. Uma ponta de prova no massa. Não bipou, bobina. Vamos confirmar, testando a peça. Ó, componente de resistência baixa. Bipou um lado. Não bipou um lado. Negativo, positivo. Testando o componente. Não bipa, componente de resistência alta. Não bipa, componente em série positiva, né? Ó. Resistência baixa. Não bipa, resistência alta. Não bipa, resistência alta. Bipa, resistência baixa. Componente, né? Agora vamos ver se ele está ligado em série positiva ou em série negativa. Série positiva, porque em relação ao massa, ele não bipa, ó. Então todos os dois lados são positivos. Positivo. Aqui o diodo, como já havia mostrado. Vocês têm que saber, esse teste é um teste simples, certo? Hoje, 80% dos defeitos que enrolam em assistência técnica sempre está relacionado a capacitor e diodo. Se, por exemplo, uma bobina dessa entrar em curto, se eu faço um teste aqui numa bobina, certo? Um teste, uma análise de curto-circuito, uma ponta de prova no massa, e se ela bipar, é por causa de algum capacitor, certo? Porque bobina, pessoal, ela já nasce em curto por natureza, ok? Ó. Capacitor não bipa. E se ele bipar é porque ele está em curto. Todos os procedimentos que eu fiz aqui são técnicas, foram aplicações, né, em componentes bons. Então, o contrário disso é o curto, né? É o componente com defeito. Ele vai gerar um curto na placa, ó. Capacitor não bipa. Se ele bipar, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Ele vai gerar um curto na placa, então automaticamente a bobina vai bipar, porque ela é resistência baixa. Esses detalhes, quando a gente fizer algumas manutenções, alguns consertos que eu vou fazer, vocês vão entender melhor, mas um princípio hoje é que vocês entendam como os componentes estão ligados, certo? Em série positiva ou em série negativa, ou em paralelo, que é um lado negativo e outro lado positivo, né? O em série positiva, ele é totalmente positivo. Se eu botar em relação ao massa, ele não bipa nenhum lado. Se ele for em série negativa, em relação ao massa, ele vai bipar os dois lados. O meu ponto de referência, pessoal, na placa, a gente não devemos esquecer que sempre vai ser o massa. A nossa ponta de prova, ela tem que estar sempre
posicionada no massa. Não vamos esquecer isso. Aqui é o teste, é o famoso teste de análise de identificar curto, certo? Ou análise de circuito em paralelo, né? Porque eu tenho que identificar o que é que vai bipar e o que é que não vai. Vamos aqui dar mais uma olhadinha. Falamos aqui de trilha, massa, vazio, né? Os pads, ou ilhas, onde os componentes são montados em cima. Falamos dos principais componentes, capacitor, diodo e bobina. O capacitor ele é polarizado pela placa. Quando eu removido, eu posso colocar ele de qualquer maneira. A bobina também, ela sempre está na linha positiva da placa em relação ao massa. Ela não bipa. Falei um pouco também do diodo, lado negativo, lado positivo. Okay? Então é muito importante a gente fazer essa análise, identificar os componentes, identificar as trilhas, identificar as ilhas, para a gente não estar fazendo as medições de repente no vazio, né? Porque o vazio ele não tem metal, então ele não tem continuidade. Vamos fazer mais aqui, um teste para vocês identificar. O capacitor, certo? Ele é polarizado pela placa. Quando removido, eu coloco ele de qualquer lado. O diodo, ele já nasceu polarizado. Ó, tem essa marcação, tem uma bolinha, que vai ficar sempre para o lado positivo. Eu nunca posso colocar essa bolinha para o lado negativo, porque senão a placa vai ficar em curto, certo? O capacitor e o diodo são resistência alta. Quando eu coloco a ponta de prova em ambos os lados, eles não bipam, certo? O capacitor não bipa. A bobina ela é resistência baixa. Quando eu coloco a ponta de prova nela, ela bipa. O teste de análise de curto-circuito, né? Para me identificar curto, consumos na placa. Uma ponta de prova no massa e a outra prova nos componentes. Capacitor só bipa um lado. Bobina não bipa nenhum lado, certo? Diodo bipa só um lado, outro lado não bipa, certo? Pessoal, é muito importante a gente ficar com essas informações gravadas na nossa mente, porque são informações básicas, porque quando nós fazermos uma análise numa placa, eu tenho que saber como é que vai se comportar o componente, né? A gente utilizando o multímetro de escala de continuidade. Porque alguns componentes vão bipar um lado e o outro lado não, esses componentes estão ligados em paralelo, outros componentes não vão bipar os dois lados, esses componentes estão ligados em série negativa. Quando não bipa nenhum lado, esses componentes estão ligados em série positiva, certo? Componente em série positiva, bobina, é um componente de resistência baixa. Componentes ligados em paralelo, que tem um lado negativo e um lado positivo, capacitor e diodo. Justamente porque ele tem resistência alta, justamente para separar o positivo e o negativo, né, que não haja curto. Essas informações têm que ficar na mente de vocês, porque quando a gente for avançando, à medida que a gente for avançando nas nossas aulas, eu estarei fazendo esses testes, né, por setores, circuito de carga, circuito de campainha, de carregamento, e vocês têm que entender como é que funciona o resultado do teste, né, de cada componente, seja ele sendo testado em cima do componente, ou seja ele testado através da análise de curto-circuito. Só para a gente finalizar, pessoal, ponta de prova no massa, teste em paralelo, capacitor e diodo bipa um lado negativo bipa, o lado positivo não bipa, e bobina não bipa nenhum lado, certo? Porque ele é um componente em série positiva. Então chegamos ao final da nossa aula. Fiquem à vontade para rever essa aula quantas vezes for necessário. Como eu falei, o importante é que a informação fique gravada na mente de vocês, ok? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo, técnico e professor da Texel Service, Centro Técnico de Especialização. Estamos no mercado há mais de 20 anos e também ministramos curso presencial aqui na cidade de Fortaleza. Eu queria falar para vocês um pouco do mercado de manutenção. Atualmente, um dos mercados de serviços que mais cresce no país. Sabemos que há um grande número de aparelhos celulares vendidos todos os dias. E há uma grande necessidade de técnicos especializados para que possam reparar esses aparelhos. Mas há um grande número de técnicos que fazem apenas pequenos reparos, apenas troca de baterias e telas. Mas sabemos que o reparo de celulares não se limita somente à troca de telas e baterias. Pensando nisso,
nós transformamos o nosso curso presencial em online, onde você aprenderá as principais técnicas de manutenção com ênfase em reparos de placa, desde a análise inicial, a análise técnica até o reparo em placa. Sabemos que 80% hoje dos reparos estão voltados à troca de periféricos, dos componentes mais simples, desde troca de conectores, botão power, desoxidação, aparelhos que estão com consumo baixo ou totalmente em curto. Pensando em aprimorar mais ainda seus conhecimentos, nós iremos te ensinar a reconhecer toda a estrutura da placa, bem como seus componentes, periféricos, fazer a análise do circuito setorizado por cada setor. Dessa forma, você irá identificar onde reparar corretamente o defeito apresentado. E tem ainda mais, nós vamos te prevenir contra os erros mais comuns que você pode cometer durante uma análise inicial. Desta forma, você irá aumentar a chance de reparo do celular do seu cliente. Pessoal, e digo mais uma coisa, depois de tanto tempo consertando celulares, eu posso afirmar que com certeza o que interessa para o cliente não é o aparelho celular, mas sim as informações que estão contidas dentro dele. Não perca mais tempo, adquira o nosso curso agora e triplique seu faturamento.